Hoje vai ser um vídeo um pouco mais sério, vai ser um vídeo um pouco mais menos elaborado, na verdade. Vai ser um pouco diferente do que eu costumo trazer aqui pro canal, sempre vídeos mais descontraídos, né? Na verdade, hoje seria um vídeo de gameplay, não sei quando eu vou estar postando esse vídeo. É um vídeo diferente do que eu costumo trazer aqui pro canal, pra vocês, né? Como vocês podem ver na thumb, como vocês podem ver no título também. Eu normalmente não saio muito da minha zona de conforto pra falar sobre os assuntos tão sérios. Eu já falei outros assuntos sérios aqui pro canal, então esse aqui é mais um deles. Esse aqui eu tocou no meu coração que eu deveria fazer, que eu tinha que fazer, que eu tinha que ajudar, fazer a parte de cada um, né, pessoal? Mas o que tá acontecendo com a youtuber Vitória Mineblocks, né, pra quem não conhece, é uma youtuber mirim, uma youtuber que é uma criança, que grava vídeos com seus pais, com sua mãe, com seus pais não, com a sua mãe e com seu genitor. Vou começar falando que isso nem merece ser chamado de pai, e eu senti que eu precisava usar essa plataforma, que é a plataforma que ela também usou pra poder falar, pra poder denunciar, porque estamos falando também de uma denúncia muito séria, um pedido de ajuda que tá comovendo muitas pessoas no TikTok, não só no YouTube, no TikTok, no Shorts, no Instagram, no X, no Twitter, né? Todas as redes sociais possíveis. Bom, pra quem não conhece, a Vitória Mineblocks é uma youtuber mirim que começou a gravar vídeos na pandemia junto com a sua mãe e seu genitor. Ela faz vídeo de Roblox, não sei se ela faz vídeo de Minecraft também. É só vídeos feitos só para crianças e adolescentes. São vídeos simples, são vídeos que não tem tanta assim edição, são vídeos só jogando, se divertindo, descontraído. Um vídeo que não é vídeos assim muito elaborados. São vídeos tipo Julia Money Girl, tipo uma Julia Money Girl ali. E esses vídeos são acompanhados por muitas crianças e adolescentes aí na plataforma. E durante muito tempo os vídeos também contavam com a participação do pai e da mãe. Muita gente que acompanhava o canal viu os três juntos gravando todos os vídeos, sempre. A maioria sempre os vídeos eram os três jogando e gravando juntos. Fazendo desafios, jogando Roblox, jogando gameplays, roleplays do Roblox, Murder, Marretão e afins, como se fosse uma família normal. E como ela se inspirou no estilo da Julia Money Girl, em não mostrar a sua identidade por ela ser uma criança e não querer se expor, não querer expor a sua identidade facial, a sua identidade visual, resolveu só transformar a Vitória Mineblocks em um personagem. A Vitória Mineblocks é apenas um personagem, mas agora estamos falando da Vitória como pessoa, então é algo sério realmente. Só que recentemente a Vitória resolveu publicar um vídeo trazendo denúncias sérias, muito graves, o que supostamente acontecia fora das câmeras. E isso acabou chocando muita gente. Acabou chocando muita gente na internet, muitos influenciadores estão comentando e ainda vão comentar sobre isso, porque a cada dia que passa, o seu advogado da família publica algo novo, alguma atualização do caso que tá acontecendo ali com a Vitória e com sua mãe. Então, vou começar aqui mostrando o vídeo para vocês do pronunciamento dela, dos desabafos dela, porque ela acabou sumindo do canal, ela acabou parando de gravar e agora ela retornou gravando e mostrando e revelando. Ela teve que revelar a sua identidade para fazer uma denúncia. Como vocês podem ver, é o próprio canal da Vitória, que tava com 4 milhões de inscritos, agora está com 5, que é um caso que repercutiu. E eu tava vendo aqui um trecho e eu vou rever pra vocês, com vocês, ok? E aí, galerinha? Aqui é a Vitória Mineblocks e o vídeo de hoje não é nem um pouco feliz, tá? Infelizmente. Acontecido uma coisa na minha vida muito injusta e que eu preciso falar com vocês porque eu tô sendo silenciada. Primeiramente, eu tô sozinha nesse quarto aqui, tá? Ó, tô sozinha. O que que Ela precisou se expor pra fazer uma denúncia. Calma que o caso ainda vai ficar mais pesado, vai ficar mais ainda revoltante. Que ela vai falar aqui pra vocês e o que eu vou mostrar pra vocês. Então, ela teve que mostrar a sua zona de conforto, ela teve que mostrar o seu rosto, a sua zona pessoal, pra poder fazer uma denúncia. Olha só o nível da situação que é esse assunto. tá acontecendo? O meu pai veio pra justiça e começou a dizer que minha mãe está me maltratando, que ela tá me fazendo cárcere privado, fazendo um monte de coisa, que é crime, né, óbvio. E estão do lado dele, os órgãos públicos. Ministério Público, Conselho Tutelar, inclusive. Eu tô quase indo para um abrigo por conta de denúncias falsas do meu pai. O meu pai cometeu violência doméstica contra minha mãe. E isso foi 1% das coisas que ele já fez. E comigo também, ele cometeu diversos abusos. Quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai me colocou sem roupa na frente dele. E eu já tinha corpo, já tinha seios. E ele me colocou com pelada na frente dele, com 11 anos de idade, tá? E ele me obrigou a ficar sem roupa na frente dele. E eu tentava tampar, né? Porque eu tava me sentindo extremamente desconfortável e mal. Eu tava chorando, pedindo pra ele, eu tava implorando pra ele deixar eu me vestir e deixar eu me tampar.
E ele começou a gritar, dizendo que não, ele não era pra mim tampar e que era pra mim soltar a mão. Uma criança de 11 anos de idade. E isso foi pouco, perto de tudo que ele já fez. Eu cresci vendo meu pai tentando matar minha mãe. Eu cresci vendo meu pai maltratar minha mãe. E antes que alguém pergunte, por que sua mãe demorou 12 anos para se separar do seu pai? Porque ele ameaçava matar os meus avós, que são os pais da minha mãe. Muita coisa aconteceu enquanto a minha mãe trabalhava. Ele ficava trazendo um monte de pessoas pra dentro de casa. Eu ficava sozinha com ele e ele trazia uns amigos dele pra dentro de casa com uma criança, menina dentro de casa. E ele já chegou a quebrar computadores no soco. Ele já chegou a quebrar muitas coisas. Ele quebrava prato, quebrava um monte de coisa. Vidro, pote, ele quebrava tudo tacando na parede, querendo causar medo em mim, na minha mãe. Ele ficava, quando eu usava regatinha assim e vinha o detalhezinho, ele ficava fixado naquela blusa, ficava olhando como se eu fosse um objeto. É nojento a níveis assim, exorbitantes, tá? E o que mais me revolta é que os órgãos públicos não acreditam na minha palavra e na da minha mãe. O meu pai já chegou a correr atrás da minha mãe com faca, ameaçando matar ela. Ele já chegou a chegar na minha frente, isso tudo na minha frente. Ele colocava eu e minha mãe no carro e começava a correr em velocidade muito rápida para causar medo. E ele já chegou a quase bater várias vezes o carro, tá? Então, assim, ele tá denunciando a minha mãe, dizendo que ela tá me maltratando, que ela é uma péssima pessoa, uma péssima mãe. Sendo que tudo que ele tá denunciando a minha mãe é coisas que ele fez. Porque ele cometeu os crimes. Ele que me abusou. Ele que me colocava contra a minha mãe, tá? Ele falava que a minha mãe não gostava de mim. Ele falava pra mim que a minha mãe, ela não se importava comigo. Sendo que a minha mãe morreria por mim, tá bom? A minha mãe faria de tudo, e ela faz de tudo por mim. Porque desde que eles se separaram, muita coisa aconteceu. Eu entrei em crises que eu tive que ser internada em hospitais psiquiátricos, tá? Eu tive que ser internada em clínicas porque eu tava tentando contra a minha própria vida. Eu tenho ideações suicidas por causa que o meu pai falava assim pra minha mãe: eu vou te enlouquecer até você se matar. Como eu disse, eu tive muitas crises. De todos os traumas que ele me deixou, não tinha como eu não agir diferente. Me desculpa, mas eu não conseguiria não ter crises. Eu tenho crise de pânico, eu não consigo sair de casa, eu não consigo ir pra escola, porque a gente tem medida protetiva contra ele, e ele infringiu elas. Ele veio aqui em casa, ele tá de tornozeleira eletrônica, mas ele passa na frente da minha casa. E a justiça não age. Ninguém tá acreditando no meu lado. Eu fui ouvida uma vez. E nessa vez, ainda banalizaram o que eu passei. Banalizaram os abusos, banalizaram tudo que ele fez. Agiram como se eu estivesse mentindo, agiram como se eu estivesse inventando aquilo tudo, porque ele manipulou todo mundo. Entendeu? É isso que ele é, manipulador a níveis extremos. Ele tem áudios prometendo acabar com a vida da minha mãe. E a justiça não leva isso em conta. Eu tive crises de ficar completamente fora de mim. Eu completamente assim, em pânico. E mesmo assim, não acreditam no meu lado da história. Porque dizem que, você não tem provas de que ele abusou você. Então todos os traumas não são provas. Porque a gente, enquanto estava sendo abusado, o que a gente ia fazer? A gente ia pegar um celular e começar a gravar pra ele matar a gente na mesma hora? Eu acho que ninguém tá entendendo aqui da justiça daqui da minha cidade, que eu moro em Tianguá, Ceará. E eu quero denunciar o Conselho Tutelar. Porque ninguém tá dando voz às vítimas de verdade, estão dando voz ao abusador. Entendeu? Porque o Conselho Tutelar dá informação pra ele, porque ele já foi motorista do Conselho Tutelar daqui de Tianguá. E ele tem essas amizades. E falam pra ele as coisas do processo que ele não poderia saber. Ele foi na minha escola, mesmo tendo medida protetiva. A minha mãe tenta ao máximo não falar como tá o processo, porque isso já me deu diversas crises. Um oficial de justiça veio na minha casa porque ele pediu pra tirarem a medida protetiva. Por que ele quer que a gente tire a medida protetiva? Porque ele quer ficar passando aqui, mesmo com tornozeleira eletrônica, ele continua passando aqui na frente. Ele quer fazer medo, ele quer torturar, porque ele ama isso. Ele ama torturar. Eu conheço o meu pai. Ele não é quem ele aparenta ser. Ele é manipulador. Então, assim, antes que pensem
Ai, mas é porque ele tem algumas fotos de quando eu era pequena, ele tem alguns áudios de quando eu era pequena e quando a minha mãe ainda estava casada com ele, né? Como tipo assim, ai, porque você demonstrava muito amor pelo seu pai, é óbvio. Eu era uma criança. Que criança que não vai amar o pai? Eu não entendia que o que ele fazia era errado. Eu não tenho nem palavras para descrever o tamanho da injustiça que eu estou vivendo na minha vida e com a da minha mãe. Já não basta todos os traumas que ele causou, a gente ainda tendo que passar por tudo isso, ele querendo a minha guarda para quê? O que ele quer fazer comigo? Isso é um absurdo, completamente absurdo. Eu não queria ter que transformar o meu canal, infelizmente ter que falar sobre isso no meu canal, mas é a única forma, porque a justiça não está sendo feita. E se não querem me ouvir, eu vou fazer com que eu seja ouvida, entendeu? Então, assim, saiba, Conselho Tutelar e Ministério Público, que o que vocês estão fazendo é um absurdo. Vocês não estão acreditando na versão da vítima. Vocês estão preferindo escutar um abusador. Isso é um absurdo. Eu não tenho nem palavras para descrever o tamanho do choque que eu tenho, tá? Tudo que ele tá denunciando, o cárcere privado, maus tratos, era tudo isso que ele fazia. Era exatamente isso que ele cometia. Ele proibiu eu e minha mãe de a gente de sair de casa. A gente não podia sair de casa. E se saísse, ele surtava e quebrava as coisas. Tô cansada de ter que viver com medo, porque eu tenho medo de sair de casa. Porque eu sinto como se ele estivesse me vigiando. Eu não tô indo pra escola, eu tô tendo que estudar em casa, porque eu tenho medo. Eu não aguento mais ter medo. O meu avô é mais pai do que o meu próprio pai biológico, tá? A minha avó é a minha segunda mãe. Eu tenho duas mães, a minha mãe mesmo e a minha avó. Mas o Jorge não se encaixa nisso. O meu pai não se encaixa nisso. Ele não é família. Ele só é genitor. Mas ele não é família. Ele não é um pai de verdade. Porque um pai que ama não faz as coisas horrendas que ele fez. Então eu venho aqui pedir justiça, tá? Porque eu não aguento mais não ser ouvida. E eu quero pedir perdão se isso causou gatilho pra alguém, mas é o que tá acontecendo. Eu não posso esconder mais isso. Porque vocês me acompanharam desde que eu tinha 8 anos, então vocês merecem saber. Bom, como vocês podem ver, né, pessoal, a Vitória fez certa em denunciar, em utilizar o seu canal para ser ouvida, porque como que outra forma que ela vai arranjar para poder pedir justiça? Se quando ela foi lá no Ministério Público, quando ela foi lá no Conselho Tutelar para pedir de justiça, eles não ouviram ela. Eles não estão do lado dela, eles estão do lado do abusador. Uma instituição que é feita para proteger a criança e o adolescente não está protegendo a criança e o adolescente. Como isso é possível? Isso é um absurdo. Eu sei que esse tipo de assunto eu não gosto de falar. Eu não gosto de falar aqui no canal, eu não gosto de mostrar. Mas eu senti a necessidade de falar que é a realidade de muita gente, de muitas pessoas. Pode ser que a Vitória não é a única pessoa que deve estar passando por isso. Porque se é um órgão que no Brasil inteiro é o mesmo, com certeza pode acontecer com você, pode acontecer com a sua prima, pode acontecer com qualquer pessoa, até dentro da sua casa. Eu espero que isso não aconteça. Quando você for pedir ajuda, eles vão estar do lado de quem? Da criança ou vai estar do lado do abusador? Até quando isso vai acontecer? Como ela disse ali também, né, no vídeo, ela começou a gravar vídeos, né, com 8 anos de idade, então ela era ainda uma criança. E uma criança não tem a noção do que tá acontecendo, não tem a noção do que acontece dentro de casa. Ninguém sabe o que acontece na casa das pessoas. Como vocês viram, ela já tá até cansada do que tá acontecendo, ela já tá exausta do que tá acontecendo. Ela tá com medo, porque ela tá quase indo para um abrigo. Então, ou seja, o que o pai dela fez com ela, ele tá jogando essa culpa na mãe dela, para que a mãe dela pague os erros dele no lugar dele. Olha que absurdo que esse caso tá chegando. E sabe o que é o mais absurdo? É que o Conselho Tutelar da cidade dela, Tinguá, Ceará, né, está processando a Vitória, a mãe dela, por ela ter denunciado e divulgado o caso dela, a situação dela. Porque nem o órgão público que ela foi lá denunciar não tá do lado dela. Então eu vou ler o esclarecimento, a nota de repúdio. Eles publicaram uma nota de repúdio. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, nota de repúdio e esclarecimento. O Conselho Tutelar
Tutelar vem a público esclarecer que é órgão permanente e autônomo, responsável pela garantia e defesa dos direitos da criança e do adolescente, atuando sempre com responsabilidade, ética, legalidade e absoluto compromisso com a proteção integral prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Até aqui tudo bem, aqui ele explica o que o Conselho Tutelar atua no nosso país. Diante das declarações recentemente divulgadas, o Conselho Tutelar repudia veementemente quaisquer acusações infundadas que atentem contra a honra, a credibilidade e a seriedade do trabalho desenvolvido por este órgão, destacando que jamais compactuou, favoreceu ou divulgou informações sigilosas relacionadas aos casos acompanhados. Ressalta-se ainda que todas as providências cabíveis foram devidamente adotadas pelo colegiado de forma transparente, responsável e estrita conformidade com os princípios legais e institucionais que regem a atuação deste órgão. Informamos que as declarações proferidas já estão sendo devidamente analisadas e que serão adotadas as medidas legais cabíveis, inclusive com o devido encaminhamento ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para que os responsáveis pelas denúncias apresentem as respectivas provas e esclarecimentos perante as autoridades competentes. Ou seja, tudo aquilo que a Vitória denunciou naquele vídeo, eles estão dizendo que as acusações delas são apenas acusações porque ela não tem provas do que ela está relatando ao Conselho Tutelar. Ou seja, eles estão esperando, infelizmente, eu espero que isso não aconteça, pelo amor de Deus, que elas não virem mais uma estatística. Então eles estão esperando isso acontecer, alguma tragédia acontecer com elas, para eles atuarem, para eles fazerem alguma coisa. Olha o nível de absurdo que eles estão relatando aqui. Então eles estão querendo dizer que eles estão esperando alguma coisa acontecer, alguma prova, como ela disse no vídeo. Se ela gravasse o que estava acontecendo dentro da casa dela, o que ele poderia fazer com elas? Poderia acontecer algo muito mais grave, algo fatal. O Conselho Tutelar também informa que está em contato com a Comissão da Criança e do Adolescente, a OAB, subseção Ibiapaba, com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Tianguá, bem como outras instituições de proteção e garantia de direitos visando assegurar o acompanhamento responsável, transparente e legal do caso, além da adoção das providências necessárias por parte deste órgão. Por fim, comunicamos que o setor jurídico já está sendo acionado para a adoção das medidas judiciais e administrativas pertinentes diante da gravidade das acusações e da necessidade de prevenção da integridade institucional desse órgão. Ou seja, o Conselho Tutelar da cidade de Tianguá, Ceará, está processando a mãe da Vitória por ela ter feito a denúncia e ter publicado isso e tenha colocado isso a público. Olha que absurdo. O próprio Conselho Tutelar está processando a família da Vitória por ela ter denunciado um abuso. Que absurdo. Eu vou mostrar agora que pode ser um gatilho, né? Eu acho que eu esqueci de avisar no começo do vídeo que esse vídeo contém gatilho, então eu vou mostrar aqui o que ele divulgou. Ele divulgou um áudio. Ele divulgou o áudio do o suposto pai dela, ameaçando a Ana Vitória, que é sua mãe, xingando ela de nomes que eu vou censurar aqui, de nomes totalmente absurdos. Vou abrir aqui pra vocês o vídeo. Extremamente graves envolvendo o caso Vitória. E eu só tô esperando o momento certo. Eu tô fazendo passo por passo, Ana. Passo por passo. Escuta na cara. Você não deveria ter mexido comigo. Sua escuta, sua escuta. Eu juro, Ana. Eu vou até os confins do mas você não vai. Eu não vou deixar! Você vai pagar! Você vai pagar pelo que você fez! Centinho por centinho! Você vai pagar! Eu vou te perseguir! Eu vou tirar tudo de você! Eu vou tirar! Você vai pagar! Você vai perder tudo! Sabe o que é tudo? Pra você perceber que a sua família nunca te amou. Você não é nada. Sabe o que é nada? Nada. Tu vai perder tudo. Tudo. Pra você aprender. Eu vou te perseguir, Ana. Eu vou te perseguir. Aonde você for. Tu vai ver, Ana. Tu vai ver quando você começar a perder tudo. Eu falei. Se você se voltar,
Pra essa coisa que você diz que é família, você vai perder tudo! Você vai pagar! Áudios agressivos, com ameaças, que mostram claramente o nível de violência e o perigo que a família está enfrentando. E a pergunta que fica é: o que mais precisa acontecer para que alguma providência seja tomada? Existem medida protetiva, existem denúncias, existem alertas, existem ameaças. E mesmo assim, esse homem continua solto. O poder público vai esperar acontecer uma tragédia? Vai esperar mãe e filha virarem estatística? Isso não é mais um simples alerta. Isso é um pedido urgente de proteção. Algo precisa ser feito imediatamente. Exatamente como ele disse aqui, né? Os órgãos públicos vai esperar as duas virarem estatísticas ou eles vão tomar alguma providência? Quando a Vitória disse que eles não estão acreditando nos fatos que ela está denunciando, o que ela está passando, o que ela passou dentro da sua própria casa, não tem provas o suficiente, esse áudio é o quê? Isso aqui foi um tom de ameaça. Isso é mais do que uma prova. Como diz, ele está com tornozeleira eletrônica, ele já tem medida protetiva, mas quem disse que medida protetiva resolve? Ele já foi, mesmo com a tornozeleira eletrônica, ele já foi várias vezes na casa dela, passava lá na frente ameaçando, assustando elas. Então o que falta? Que prova que falta? É isso que eu fico indignado. Eu já vi pessoas que eu conhecia, pessoas que infelizmente já se foram por esse mesmo caminho. Amigos, colegas de trabalho serem mortos, né? No caso, Lei Maria da Penha, né? Por feminicídio, já vi esse tipo de caso, já presenciei esse tipo de caso, é horrível, é um sentimento horrível, e mesmo essas pessoas estando com medida protetiva, com tornozeleira eletrônica, não resolve, não funciona. Outra coisa que o advogado da Vitória está atualizando em meio dos seus stories, até agora ele não postou nada, mas ontem, segunda-feira, eu tô gravando esse vídeo na terça, ele tá atualizando, ele criou até uns destaques aqui, a gente vai ler com vocês. Pelo amor de Deus, o que tá acontecendo em Tianguá, Ceará? Além dos casos envolvidos crianças vítimas de violência, tivemos recentemente a prisão de um predador acusado de crime contra duas crianças. E agora acabou de receber mais um relato extremamente grave envolvendo a Vitória Maniblocks. Segundo informações que chegaram até mim, o próprio pai é acusado de violência, abuso e mesmo assim segue lutando pela guarda da filha. Esse aqui é o princípio dos fatos que ele pegou. O caso que ele começou pegando. Então foi há 2 dias atrás, que foi quando ela denunciou, acho que foi no sábado. E aí que eu pergunto, o que está acontecendo com o poder público de Tianguá? Se Conselho Tutelar, Promotoria e autoridades já têm conhecimento dessas denúncias, por que nenhuma medida firme foi tomada até agora? Por que tantas crianças continuam desprotegidas? A população está cansada de silêncio e omissão. Criança precisa de proteção, justiça e voz. Já estou buscando mais informações concretas sobre este caso para acompanhar tudo de perto e cobrar respostas. Tianguá precisa acordar. A sociedade não vai mais ficar calada diante de tantos casos envolvendo violência contra crianças. Tem ali a Polícia Militar que está ajudando, né? Parabéns à Polícia Militar de Tianguá, que está ali na frente da casa dela, fazendo toda a ronda, todo o processo, toda a segurança, né? Então isso aqui foi no dia, como eu posso ver aqui na imagem, dia 16/5/2026. A viatura estava ali na casa delas, né? Na frente da casa delas. Então quer dizer que o Ministério Público está afirmando que os alertas são vagos. Não é o suficiente para que isso não possa ser um motivo para prender, né? O Jorge, né? O abusador. Então essa atualização dos casos, até agora, dia 19 de maio, essa é a última atualização do caso. Ele sempre, todo dia, tá colocando atualização. Ontem ele já colocou a postagem que a Polícia Militar estava na frente da casa da família. Bom, pessoal, depois de ver tudo isso, sinceramente é impossível terminar esse vídeo sem sentir um peso enorme pela Vitória Maniblocks. Estamos falando de uma adolescente, uma menina que, segundo os relatos, passou por anos convivendo com medo dentro da própria casa, e nenhuma criança merece ter medo do próprio pai, nenhuma criança merece viver em um ambiente de ameaças, violência psicológica ou agressões, e nenhuma mulher deveria passar ou implorar para ser protegida enquanto tenta sobreviver a uma situação dessas. E o que mais revolta é que muita gente nesse caso é justamente a sensação de abandono. E se você está assistindo esse vídeo, o que vocês podem fazer para ajudar no caso? Ah, mas ela mora aqui, o que eu posso fazer aqui de longe? É que eu vejo muitos comentários falando, o que eu posso fazer aqui do interior do Paraná? Gente, curte o vídeo dela, compartilha o vídeo dela, compartilha o caso. Se possível, grava um vídeo igual eu tô gravando aqui, denunciando. Comente no vídeo dela, isso já ajuda a dar engajamento para que esse vídeo possa ser levado para muito mais pessoas. E eu espero que isso aconteça, para que a mãe e a Vitória Maniblocks não virem mais nenhuma estatística no
no nosso país. Como eu falei no começo do vídeo, eu não gosto de trazer esse tipo de coisa aqui no canal. Eu espero que eu não traga mais esses vídeos, mas eu tocou no meu coração que eu precisaria ajudar a denunciar, né, esse caso. E eu espero que eu não precise fazer isso novamente. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se não gostaram, tudo bem, porque é um assunto pesado, contém gatilhos, eu sei. Compartilha esse vídeo, denuncie, ajuda a denunciar. Não postem, não publica coisas fúteis, não só com coisas fúteis, porque a internet não é uma terra sem lei. A internet tá aqui para, além de ajudar a denunciar, né? Ela teve que vir a público para poder divulgar a sua situação. Então ajuda a denunciar. Então foi isso. Meu nome é Gabriel Weber. Falou e